Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, deveria ser do interesse da maioria de nós. Afinal de contas, nós dependemos dela, porque vivemos nela. Nós vamos falar sobre a nossa querida Mãe Terra. Nós temos na nossa mão uma verdadeira riqueza. Nosso planeta é extremamente importante para a nossa evolução espiritual. E por isso nós devemos compreendê-lo e nós devemos aprender a amá-lo e respeitá-lo. O que será que o nosso planeta tem de tão interessante assim? Bom, primeiro, como vocês já sabem, ele é o nosso lar por várias encarnações. Bom, só por aí a gente já deveria levar isso em consideração e aprender a respeitar e a cuidar dele com muito amor e carinho, porque afinal das contas ninguém quer voltar para uma casa onde as coisas estão bagunçadas, onde está tudo parecendo um caos, né? Além disso, tem uma questão muito importante, né? A própria vida. A vida como a conhecemos. Gente, a nossa vida aqui na Terra é extraordinária, é bela, é vasta, ocupa ambientes que ninguém poderia imaginar que haveria vida. Em lagos ácidos, quentes. Imagina, gente, na boca de vulcões, lá no fundo do oceano, existe vida. A vida prospera nesse planeta de uma forma tão magnífica, tão extraordinária, que realmente a Terra se torna um planeta incomparável. E falando um pouco do nosso planeta, o nosso planeta tem alguns privilégios. Veja bem, ele já está localizado numa zona conhecida como Caixinhos de Ouro. Quem já ouviu a história de Caixinhos de Ouro e os Três Ursos? Lembra da sopa? A Caixinhos Dourados escolhe a sopa que não é nem muito quente e nem muito fria. Isso porque, gente, se ela pegasse o potinho com a sopa muito quente, ela se queimaria. Muito fria, né? Ninguém merece. Então, ela pegou o potinho que estava morno, que estava gostosinho. Pois é, para a vida, isso é muito importante. E o nosso planeta está localizado numa zona nem muito perto do Sol, ou seja, nem muito quente, nem muito afastado dele, ou seja, nem muito frio. E isso para nós é extremamente importante, porque é graças a esse fato que nós temos a água nos 3 estados. Ou seja, nós temos água no estado líquido, que é extremamente importante, no gasoso e no sólido. Nós estamos localizados exatamente a 150 milhões de quilômetros do nosso querido Sol. E veja, graças a essa característica, o nosso planeta é um planeta considerado oceânico. Nós temos 70% de todo o nosso planeta coberto por água. E isso é muito importante, porque essa água está em estado líquido, possibilitando o surgimento da vida e possibilitando troca de nutrientes, reações químicas, entre outras coisas. Então, realmente, o nosso planeta é muito importante e especial. Outra característica muito importante do nosso planeta é que ele possui alguns escudos. Bom, um desses escudos é a nossa atmosfera. A nossa atmosfera, que é uma camada bem fininha de gases, que é presa por forças gravitacionais que envolve todo o nosso planeta, é responsável por nos proteger da radiação cósmica e da radiação provinda do Sol. Além disso, a nossa atmosfera nos protege dos ataques de grande parte dos meteoros, meteoritos, enfim, que andam por aí no nosso sistema solar e que vira e mexe atingem o nosso planeta. Porém, grande parte deles acaba se desintegrando ao se chocar com a atmosfera. O outro escudo é o gelo marinho, que é responsável por refletir parte da energia provinda do Sol. Lembrando, gente, que superfícies escuras tendem a absorver essa energia. Elas absorvem cerca de 90%
dessa energia contribuindo para o efeito estufa no nosso planeta. Imaginem só o nosso planeta sem gelo? Pois muito bem, eis aí um problema a se pensar. Nosso planeta, praticamente, gente, é um organismo vivo. É como se ele fosse um corpo inteiro e cada partezinha dele um órgão. Todo mundo ali dentro tem que funcionar muito bem, em equilíbrio e em harmonia para se ter, então, um planeta saudável. Da mesma forma que o nosso corpo precisa estar com todas as suas partes funcionando adequadamente, a Terra também precisa. Um exemplo dessa interconexão que existe entre esses diversos órgãos do nosso planeta, nós temos até aqui mesmo no nosso país, dentro da floresta amazônica. Gente, o solo da floresta amazônica é fertilizado por grãos de areia provenientes de um deserto do outro lado do Atlântico. Esses grãos viajam pela atmosfera quando tem grandes tempestades de areia, são levadas pelo vento, caem no solo da nossa floresta, fertilizam o solo e isso faz com que novas plantas e novas árvores se desenvolvam. Olha só que fenomenal! Ah, mas não para aí não! Essas plantas, conforme vão crescendo, além de produzir oxigênio que é absorvido pelos seres, pelas criaturas que lá habitam na floresta, também devolvem a água que está no solo para a atmosfera, em forma de vapor. E a floresta faz com que um rio maravilhoso e enorme, maior até mesmo do que o próprio rio Amazonas, passe a fluir na atmosfera em forma de vapor e vá em direção até a Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, esse mar de nuvem precipita em forma de chuva. E essa chuva também vai caminhando ali, nutrindo terras que são cultiváveis, nutrindo as florestas, as matas que existem ali no caminho dela. E isso faz também com que essa água que cai ali pelas montanhas capte nutrientes, chegue ao rio, inclusive ao rio Amazonas novamente, repleto de nutrientes. Esses nutrientes viajam pelo rio, caem no mar e ainda servem de alimento para pequenas criaturas que são responsáveis por 50% da produção de oxigênio do nosso planeta, que são as diatomáceas. Perceberam a riqueza que nós temos nas nossas mãos? Pois é, gente. Nenhum planeta do nosso sistema solar é igual ao nosso. Nenhum planeta do nosso sistema solar pode possibilitar a vida como a conhecemos. E se nós ainda não conseguimos nem chegar até Marte, quem dirá chegar até outro planeta, né? Caso esse aqui venha à falência. Portanto, gente, nós não temos um planeta B. A gente precisa realmente cuidar daquilo que temos nas nossas mãos e cuidar urgentemente. Se nós olharmos alguns dados, nós vamos ver que muitas espécies diminuíram em população de forma drástica. Gente, 50% dos corais das águas rasas foram perdidos nas 3 últimas décadas. Imaginem só, 50%. A caça ilegal, a pesca ilegal e predatória têm feito suas vítimas. Os elefantes diminuíram em 60% na Tanzânia. E nós temos aí algumas espécies de peixe cujos cardumes estão entrando em colapso. Fora que 90% das aves marinhas estão com plástico dentro do estômago. E claro, nós temos também o problema do efeito estufa. A temperatura do nosso planeta está subindo. E com a elevação dessa temperatura, os corais, coitadinhos, não vão resistir. E eles são base de alimentação na vida dos oceanos, né? Imaginem só se nós perdemos os corais. O que será da vida nos oceanos? O que será dos nossos cardumes? Lembrando que grande parte da população do nosso planeta se alimenta de peixes. E os peixes dependem de um oceano saudável. A NASA publicou recentemente um estudo que correlaciona a emissão de gases de efeito estufa produzidos por nós, seres humanos, com grandes períodos de seca. Ou seja, as secas serão mais intensas conforme a temperatura vai aumentando.
E isso é muito ruim, é uma perspectiva bem ruim do nosso futuro, já que isso pode comprometer, inclusive, o abastecimento de alimentos, já que essa seca prolongada pode prejudicar a agricultura. Mas calma, gente. Se a gente começar a agir agora, a gente ainda pode salvar o nosso planeta, ou pelo menos minimizar os efeitos de toda essa poluição e de toda essa contaminação, enfim, de toda a destruição que nós estamos vendo aí, né? E o que se pode fazer então para ajudar a diminuir os estragos no meio ambiente? Olha, gente, a gente vê aí várias formas alternativas de obtenção de energia. Entre elas, nós temos o uso da energia solar, que é realmente muito bom, que as pessoas que tiverem condições podem estar providenciando para casa, né? Nós temos aí também, por exemplo, que nós podemos fazer como seres humanos a reciclagem, separar os alimentos perecíveis daquilo que é reciclável e cuidar do lixo reciclável, tá? Porque não basta você comer um Danone e pegar o pote do Danone todo sujo e jogar no lixo. Você vai contaminar o plástico que tá ali. Então tem que lavar o potinho e descartar ele no local correto. Para quem trabalha em empresas, escritórios, hospitais, enfim, lugares com muita gente, vocês podem propor medidas para a redução do uso do plástico, por exemplo. Um dos problemas com plástico, né, dentro desses ambientes é o uso de copo plástico e canudinho de plástico. Então, muitas vezes a empresa pode tomar uma iniciativa de tirar o copo plástico e fornecer para o funcionário um copo reutilizável. Alguns países, inclusive, já aderiram à moda do não plástico. Na Nova Zelândia, a gente não encontra copinho de plástico, canudinho, nada dessas coisas. Vai no supermercado, use uma sacola reutilizável. Nada de sacolinha de plástico, gente, por favor. A luz de casa, gente, só deixem acesa aquela que vocês estão utilizando no momento. Para aqueles que têm quintal, plante uma árvore. E por que eu tô falando tudo isso? Porque nós temos uma dívida com o nosso planeta. Lamento informar. Para vocês terem uma ideia, no livro Nosso Lar, existe uma frase que diz assim, que ninguém vai menosprezar o próprio planeta, né, o nosso planetinha Terra aqui, sem conhecer o peso do terrível engano ao qual submeteu o próprio coração. No livro Conduta Espírita, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma mensagem específica a respeito da natureza. Permitem-me ler para vocês. Perante a natureza, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo quanto possível todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas, quais sejam a queima dos campos, o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo na pesca. O respeito à criação constitui simples dever. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a adubagem na preservação que lhes é necessária. O auxílio ao vegetal exprime gratidão naquele que lhe recebe os serviços. Eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. O desprezo deliberado pelos recursos do solo significa malversação dos favores do Pai. Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Toda a farmacopeia vem dos reservatórios da natureza.
furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza, encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabilize. O mordomo será sempre chamado às contas, pois somos cooperadores de Deus. Essa mensagem nos traz, então, o peso das nossas responsabilidades em cima de todos os recursos naturais que o nosso planeta nos disponibiliza, por empréstimo. Porque, afinal de contas, gente, aqui nada é realmente nosso. É temporário, nós vamos deixar a Terra, vamos voltar à pátria espiritual e vamos reencarnar nela de novo, se precisarmos aprender, evoluir, enfim, né? A maioria de nós, com certeza, vai voltar aqui em muitas outras vidas, porque estamos num processo de aprendizagem ainda. O nosso nível de evolução, de crescimento, desenvolvimento espiritual não é tão grande assim que nos possibilite a sair do nosso mundo para ir para um outro mundo. Até porque, se a gente não aprender a cuidar do nosso próprio planetinha aqui, você acha mesmo que a gente vai conseguir ir para um planeta mais evoluído, onde as pessoas já têm essa consciência, já entendem que tem que cuidar do seu local, da sua habitação? Imagina, claro que não, né? A gente precisa aprender a respeitar todos os seres vivos que estão ao nosso redor. Pessoas, árvores, animais, natureza como um todo, enfim. Nós precisamos disso até para o nosso próprio processo de evolução. Então vamos cuidar do nosso planeta com carinho, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar essa mensagem para as pessoas. Vocês podem pegar essas informações que vão estar disponíveis também no blog. Vocês podem acessar o blog por esse link que vai estar aqui embaixo da tela. E vocês podem usar isso para difundir essa ideia que é necessária. Gente, a Terra é sim o nosso lar. Pode ser por 10 anos, 20 anos, 80 anos numa única vida, mas nós vamos voltar aqui. O nosso planeta precisa estar em ordem para nos acolher com amor e carinho que sempre nos acolheu. Bom, gente, espero que vocês possam ter gostado da matéria. Dá um like aqui para vocês poderem ir aí acompanhando os próximos vídeos. E quem tiver mais sugestões legais de como que a gente pode ajudar o nosso planeta, deixa aqui seus comentários. É sempre bom a gente compartilhar boas ideias. Fiquem com Deus e até a próxima!